Bom, vamos aquecer agora com relação a Libertadores da América. Na próxima terça-feira, começando as oitavas de final da Libertadores da América. E você sabe que o Fox Sports é a casa da Libertadores da América. Vamos ver então os confrontos da próxima semana, os jogos de ida. Olha só, o Cruzeiro tem uma pedreira, vai até Buenos Aires jogar contra o River Plate. O Palmeiras vai até Mendoza, também na Argentina, pegar o Godoy Cruz. A Liga Deportiva Universitária joga contra o Olímpia em casa. O San Lourenço, que deve estrear o Romero do Corinthians, jogando contra o Cerro Porteño, ex-Corinthians, né? O Nacional, isso aí já na quarta-feira. Jogo também você vai curtir aqui no Fox Sports. Você vai curtir Godoy Cruz e Palmeiras também só no Fox Sports. Na quarta-feira, só no Fox Sports, você tem o Nacional de Montevidéu do Uruguai encarando a equipe do Internacional. O Emelec, você também vai curtir aqui no Fox Sports, na quarta-feira, jogando contra o Flamengo. O Atlético Paranaense joga contra o Boca Juniors. E o Grêmio, na quinta-feira, jogo isolado da quinta-feira, encarando o Libertad. Bom, gente, quem tem mais pedreira nesta rodada de ida? Seria o Cruzeiro jogando contra o River Plate fora de casa? A fase do Cruzeiro, ela é boa porque ele avançou na Copa do Brasil, mas ela é muito pesada, né? Ela vem de uma forma pesada fora de campo, com todas aquelas denúncias, investigação. Aí o Mano conseguiu blindar o time e avançou graças a um ótimo primeiro jogo. E aí ele vem na semana, e o Mano falou isso, eu não pude poupar contra o Botafogo porque eu tô mal no Brasileiro. Então eu corri o risco e desgastei jogadores, perdeu o Thiago Neves para começar jogando, porque estava desgastado para pegar o Galo, porque era o risco, né? A escolha que tinha que fazer. Eu estou mal no Brasileiro, eu tenho que recuperar, eu tenho que somar pontos. Porque os 3 pontos contra o Botafogo valem os mesmos 3 pontos desse jogo agora no fim de semana contra o Bahia, fora de casa. Mas aí tem um River fora de casa nessa fase da Libertadores. Para mim, quem escolheu para dançar, né? Quem, no sorteio ali foi Azareio, né? O Cruzeiro pegou pesado. E o Atlético Paranaense também, né? Mas joga primeiro em casa, né? Joga primeiro em casa, mas é assim, o time faz uma atuação, para mim, as 2 melhores atuações de clubes brasileiros no ano. A do Flamengo, sábado passado, contra o Goiás, e a do Atlético no 3-0 contra domingo. Contra o Goiás e a do Atlético. Esse jogo eu me lembro bem, viu, Silva? Me lembro bem, domingo de manhã às 11 da manhã, lá no Maracanã. Imagina. Em loco. E aí, a do Atlético, que bateu boca, aí 3-0, jogando demais na Arena da Baixada. Aí vem o sorteio. E o Boca aparece no caminho do furacão de novo, né? Tanto o Atlético Paranaense como o Cruzeiro não deram muita sorte nos seus adversários logo de cara nas oitavas de final, né? Eu vejo uma dificuldade maior do Cruzeiro, porque o Cruzeiro começa jogando fora. Sim. O Atlético, pelo menos, faz o primeiro jogo em casa. Como é que você vê esses confrontos? Mas o Cruzeiro, aí, por sua vez, decide em casa e o Atlético vai para a Bombonera. Eu vejo o Cruzeiro muito mais inteiro, muito mais competitivo, com jogadores pesados, né? Jogadores que assimilam bem um jogo desse nível. E eu acho que o fato de decidir em casa vai beneficiar o Cruzeiro. Se eles jogarem por um bom resultado lá, joga em casa em condições de decidir bem. E tem elenco, tem jogadores para isso, né? Eu acho que o Cruzeiro leva uma leve vantagem com relação ao Atlético com o Boca, que o Boca também é uma parada duríssima. Só um detalhe, o Silva lembrou da atuação do 3-0 Atlético Paranaense e Boca. No jogo da volta no grupo foi 2-1. Se fosse o agregado nessa fase, passava o Atlético. 3-0, 2-1. Agora, um detalhe que a gente tem de lembrar é que esses times que vão enfrentar os times brasileiros estão em início de temporada. Por exemplo, o Nacional. O Nacional fez um amistoso em Miami, tem um torneio de preparação agora lá no Uruguai, vai fazer 2 jogos desse torneio de preparação, já fez um, vai fazer o outro no domingo, e encara a equipe do Internacional. E assim, o Campeonato Argentino só começa na próxima semana, né? Então são times em início de preparação. O Boca fez várias contratações, inclusive o italiano De Rossi deve ser integrado à equipe, mas ainda não está inscrito para as oitavas de final. Desculpa, até o San Lourenço está tentando os 2 irmãos, viu? Exato, os Romero. Quer levar o outro Isso. também, Era um sonho do Cerro Porteño, né? De repatriá-los, de ter o Ángel e o Oscar Romero. E justamente o San Lourenço, que é adversário do Cerro Porteño nessas oitavas de final, é quem está muito perto já de definir a situação também com o Oscar.
Com essa história, Oswaldo, pela sua experiência, os times brasileiros, tudo bem, eles tiveram uma intertemporada, mas já vinham jogando. E aí vão pegar equipes que estão no início de temporada. Quem leva vantagem? Quem está jogando, quem está jogado, quem está já competindo, isso é muito importante, né? A evolução. Aliás, era um ponto que eu ia falar aqui antes, mas as nossas equipes, embora uma ou outra claudique, agora não consiga ter uma sequência, a tendência é que, com o passar do tempo, o desenvolvimento da temporada, a evolução dos jogos, que essas equipes cresçam, se organizem, se arrumem. Então, se você vai jogar contra uma equipe que está se alinhando, está se preparando e fisicamente ainda não está em condições de competir 100%, quem já está jogando há mais tempo leva vantagem. E quem pegou a maior molezinha nessas oitavas de final? O Flamengo com o Emelec, o Nacional fez 4 contratações apostas, que vai encarar a equipe do Internacional. A gente tem o Grêmio jogando contra o Libertad do Paraguai e a gente tem o Palmeiras pegando o Godoy Cruz. Olha, eu vou ficar com a fisionomia dos dirigentes do Emelec quando do sorteio. Quando saiu o Flamengo, eles se olharam assim, tipo, nossa senhora, não era para ser o Flamengo, né? Nesse sorteio. Então, o temor dos dirigentes do Emelec, para mim, indicam que o Flamengo tem um adversário mais tranquilo dentre alguns. Será? Tem, não tem altitude. Isso o Emelec é está perdendo em casa nesse momento para o Cuenca, por 1-0. E você tá com medo do Emelec? Não estou com medo do Emelec, não. Eu acho que essa fase... Tá perdendo para quem? Pro Cuenca. Ah, tá. Você tá com medo do Emelec. Essa fase para o Flamengo, ela traz riscos, porque, claro, é um jogo eliminatório, se você for mal na casa do adversário, tem que inverter a vantagem em casa, obrigatoriamente. Mas dos adversários que apareceram para o Flamengo como fase de sorteio, o Emelec está muito mais assustado com o Flamengo do que o Flamengo com o Emelec. O Flamengo respeita o Emelec, agora assustado está a direção do Emelec até hoje, desde o sorteio. E você, Silva? Acho que o do Godoy Cruz. Mas tudo na teoria, né, Theo? Porque a Libertadores, eu cito o exemplo de 2014. Lá não vai ter pressão, nada. Sim. É tranquilo jogar lá. Estádio Malvinas, Argentina. É um lugar lindíssimo. Você sai para comemorar depois com um bom vinho. Aí sim. Eu cito 2014, quando o São Lourenço foi campeão. E a gente tem um monte. O Once Caldas foi campeão, Independiente Del Valle foi finalista da Libertadores. 2014, dos 4 semifinalistas, nenhum tinha chegado àquela situação. São Lourenço, o Defensor Sporting do Uruguai, o Bolívar e o Cerro Porteño. Foram os 4 semifinalistas da Libertadores 2014. Então, na prática, o Godoy Cruz pode endurecer para o Palmeiras, o Emelec pode endurecer para o Flamengo, mas vamos analisar histórico, time por time. Dos brasileiros, eu acho que quem se deu melhor foi o Palmeiras. E para você, Oswaldo? Muito mais pela força do Palmeiras do que pela fragilidade do Godoy Cruz. A gente tem visto, inclusive na Libertadores, o Palmeiras, quando encontra equipes assim com menos experiência, com menos lastro, com um elenco menos qualificado, ele consegue se sair muito bem. O ano passado foi assim e esse ano tem sido assim. Então eu acho que o jogo, entre parênteses, mais tranquilo é o jogo do Palmeiras com o Godoy Cruz. Agora o Grêmio joga contra o Libertad. O Libertad não tem toda essa tradição, mas na fase de grupos mostrou um bom futebol. O Libertad ganhou em Porto Alegre e o Grêmio deu o troco, né? Pois é, e mostrou um bom futebol. É um time que você olhar e falar, olha, esse time tem padrão de jogo. Agora, o Grêmio já... tá cascudo, viu? Agora, o Grêmio também já vem aí de uma sequência muito forte de Libertadores. Título, depois chegando a quartas de final, quer dizer, é um time muito forte também, né? Libertad semifinal. Tem participado com frequência da Libertadores. É um time, não é um time que tem a torcida e a tradição de um Olímpia, o próprio Cerro Porteño, que nunca conquistou a competição também, é o outro gigante do Paraguai, mas é um time que todo ano está ali na Libertadores e todo ano está dificultando, tá? É adversário perigoso. Eu acho que o Grêmio é favorito, mas acho o Libertad meio ranheta. O bacana é que a Libertadores, sua linda, você está de volta aqui no Fox Sports, aqui na Casa da Libertadores, a partir de terça-feira.